Saudações tricolores, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson e hoje é dia de trazer mais um vídeo sobre relembrar e viver. Talvez lembranças não muito boas aí para os amigos e amigas tricolores, mas a gente tem que falar, né? É sempre importante a gente relembrar um pouco dos atletas e dos piores atletas que passaram pelo Fluminense nesse século XXI até agora. Vale o destaque que eu trouxe esse vídeo numa inspiração no site 90 Minutos, onde eles fizeram a lista, mas eu fiz algumas alterações. Então, de antemão, se você lembrar ou recordar de alguém que deveria estar aqui, eu acabei me esquecendo, coloca aí nos comentários. Vai que sai um time B, um time C dos piores atletas, porque dá para fazer, né, meus amigos? Antes, pessoal, eu peço que você se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, compartilha com os amigos tricolores esse vídeo. Eu vou estar deixando o link de promoções de produto do Fluminense nesse final de ano que estão no preço acessível também, que é uma parceria com a gente, com a loja Magalu. Então dá uma olhadinha aí nos links, dá aquele apoio, fortalece aí, presenteia os amigos, os parentes tricolores aí com produtos oficiais do Fluminense. Então vamos lá, né, meus amigos? Nem tudo que desembarca nas Laranjeiras são Fred, são Conca, são Thiago Neves, são Thiago Silva. Então, assim, a cada grande jogador que chegou no Fluminense, chegam aí também uma carrada de jogadores ruins. E a gente tentou aqui, com base no site 90 Minutos, trazer uma lista dos piores jogadores do século. Eu vou tentar também estar trazendo algumas menções honrosas. É uma lista que dá para ser aí pelo menos 4 times tranquilos. Mas tudo bem, foi uma missão árdua tá fazendo essa pesquisa, ainda bem que eu tive essa base aqui no site que fez uma pesquisa muito bacana. Então vamos lá, fica o destaque, pessoal, que não é um determinado time, o time de 2000, do início de 2009. Não, selecionei de todo o século por posição e tá aqui uma seleção para vocês. No gol eu vou começar com o Agenor. Apesar de ter o Rafael, que passou pelo Fluminense em 2009 ali como forte concorrente, eu acho que o Agenor ainda consegue ser pior, né? Porque o Rafael chega até a final da Sul-Americana, sendo goleiro. Era um goleiro que fazia muita raiva, mas acho que o Agenor conseguiu superar. O Agenor foi contratado em 2019, foi um pedido do Fernando Diniz, porque sabe jogar com os pés. Durou apenas uma temporada. E foi uma temporada que realmente foi pesada. Ele tinha uma enorme dificuldade para estar se mantendo em forma. E quando recebeu as oportunidades na temporada, comprometeu e custou vários pontos que foram valiosos do Fluminense ao longo do Brasileirão. Fica o destaque que ele, quando começou, né? Os primeiros jogos dele, o primeiro, o segundo, ele foi o Agenoia, com referência ao goleiro alemão, porque vinha pegando muito, teve até música do Gordinho Pegador, né? Ele até que é bem gordinho, mas também é pegador, agenou. Daí em diante foi só tristeza com relação a esse goleiro. Seguindo, vamos para a lateral direita. E na lateral não tem como não ser ele. Quem acompanhou esse cidadão no Fluminense, o Rissuti, foi horroroso essa passagem dele pelo Fluminense. Talvez um dos piores laterais que eu tenha visto no Fluminense. Ele que chega lá da Ponte Preta, lá em meados de 2006. E assim, a lateral direita, cara, pra ele estar nessa lista, ele superou muita gente. Porque por baixo eu pensei muito no Eduardo Ratinho, que foi horroroso. Tinha o pessoal levava a placa se o Eduardo Ratinho é jogador, eu sou astronauta e tudo, porque era muito ruim de verdade. O Rogério também teve uma passagem ruim pelo Fluminense. O próprio Renato, que vai bem no Avaí, quando o Fluminense também foi muito mal. Mas eu acho que o Rissuti conseguiu superar todos esses nessa lista. Mas fica aí essa menção honrosa aos outros nomes. Já na lateral esquerda, esse é meu. Esse aqui é meu. É o João Paulo, lateral esquerdo. O NX0. Esse João Paulo também foi coisa horrível. E olha que eu tinha bastante esperança nele. Era um jogador que subiu até com uma certa mídia da categoria de base. Eu vi até ele alguns anos atrás atuando no Avaí, na Ponte Preta, deu uma melhorada, mas no Fluminense realmente é um atleta que não dava. E ele disputou posição com o Dieguinho, que era outro também que eu não gostava de forma nenhuma. Os dois ali para mim foram meados de 2009, foi tristeza total. O 90 minutos colocou o Giovani. Eu, eu na minha lista eu prefiro o João Paulo. O Giovani, apesar de ter muitos atletas ali como o William Matheus, o Ourinho, o Breno Lopes, mas eu acho que o João Paulo ainda conseguiu superar todos eles.
E assim, apesar de que o Giovani também teve bastantes falhas individuais, foi expulso e tudo, saiu do clube da porta de trás, mas eu acho que ele teve um momentozinho até de estabilidade no Fluminense, né? Mas depois ele teve uma lesão e tudo, mas na minha seleção eu vou colocar o João Paulo, não vou colocar o Giovani. Para a zaga, para a zaga eu vou começar com um que é incontestável, que é o Milton Duó, que foi contratado em 2005, foi para substituir o Marcão. Ele era muito voluntarioso, tinha que se falar, mas não definitivamente, tecnicamente falando, muito abaixo, talvez o mais abaixo que pisou no Fluminense nos últimos 30 anos, e ficou apenas 6 meses do clube, o suficiente para a gente querer esquecer esse rapaz ter passado pelo Fluminense. E completando a zaga, eu vou colocar um outro zagueiro, vou colocar o Márcio Rosário, graças a Deus. Até parecia um cara ser gente boa, mas atuando, ele era muito ruim, cara. Sinceramente, o Márcio Rosário, pra mim, é o que faz a zaga do lado. O quarto zagueiro ali da zaga tem que ser ele, zagueiro canhoto, porque tem uma passagem horrorosa pelo Fluminense. E até no Botafogo ele vai mal, né? Muito mal, muito mal, muito mal. 90 minutos colocou o Fabrício, mas mais baseado naquele jogo da Copa do Brasil de 2014, onde ele falha diretamente em 3 dos cinco gols do América Mineiro. Então, ele foi lembrado aqui na lista. Eu também queria lembrar do Ed Monstro, o Ed Carlos, que também teve uma passagem. E ele foi para ser o substituto do Thiago Silva, mas também foi uma passagem horrorosa do atleta. Literalmente não dá. Começando o meio de campo, vamos pro primeiro volante, aquele volante de pegada, o batedor, né? E vamos lá de Igor, perigo em pensar que o Fluminense chegou na final de Libertadores com ele sendo titular. Tive que aquele time era muito diferenciado, né? Ele irritava muito, era um jogador afobado, dava muito bote errado, fazia falta perigosa, tinha muita dificuldade em acompanhar os jogadores. Eu lembro que na Libertadores de 2008 o Fluminense só tomou 3 gols dentro de casa. E nos 3 gols contra o São Paulo, Boca Juniors, e ele deu um. Nos 3 gols, ele leva um baile antes do gol da equipe adversária, sempre em cima dele. Então, o perigo tem espaço aqui nessa lista de piores até, talvez, até da história do Fluminense. Muito ruim. O outro tinha características parecidas dele, né? É o Fabinho Soldado. Fabinho até foi campeão na Copa do Brasil de 2007, jogava com meião baixo, tem um currículo de respeito. Ele foi campeão brasileiro em 2004 pelo Santos, na Libertadores de 2006 pelo Internacional. No entanto, chegou o Fluminense já numa curva total de declínio, né, de turbulência. Ele foi indicado pelo Abel Braga, assim como outro nome que eu vou já falar também. E, e infelizmente no Fluminense era. Não, o Fabinho era muito ruim, se atrapalhava com a bola e tudo. Cara, pra quem viu aquele Fluminense, ainda mais quando ele entrou, o pouco que ele atuou em 2008, ali pós-Libertadores e tudo, nossa, atrapalhar demais, horrível. Um dos jogadores que eu mais odiava de ver com a camisa do Fluminense. Para completar esse meio de campo, eu fiquei na dúvida. Estou na dúvida aí de 3 atletas. O primeiro é o Danilinho, disputou 10 jogos pelo Fluminense, não fez nenhum gol, não fez nenhuma assistência e se envolveu em algumas polêmicas extra-campo. Mas já foi aquela contratação pós-Unimed que o torcedor, né, tem arrepios de lembrar. Mas eu também fiquei na dúvida, porque eu acho que dava para completar o meio de campo com 3 volantes, e o outro seria o Wellington Monteiro, que tem uma passagem, só faz um gol pelo Fluminense, na sua passagem pelo Fluminense, é exatamente um gol contra. Cara, o Wellington Monteiro era muito ruim também. Era o Wellington Monteiro e o Fabinho, foram, acho, um dos jogadores assim que mais me irritaram. Então, eu tô pensando nele. Minha outra opção poderia ser o Rui Cabeção, que em certo momento ele chegou a atuar com a camisa 10 do Fluminense e fazendo um meio que improvisado ali o meio campo. Mas o Rui tem alguns momentos de gol e tudo, apesar das jogadas bizonhas que ele teve. Ele teve alguns momentos, ele faz até um golaço contra o Internacional. Então eu acho que ele não merece estar nessa lista, não. Eu vou colocar os 3 volantes, eu vou colocar o Wellington Monteiro, vou tirar até o próprio Danilinho. E chegando para o ataque eu vou começar com ele, Kaique. Essa foi uma das pérolas trazidas pelo ex-presidente Pedro Abad. Foi contratado em meados ali de 2018, deixou o Fluminense após 9 jogos, sem ter anotado sequer um gol. E era um cara que brigava com a bola sempre que estava em campo. E ainda gerou o processo trabalhista da condição do Fluminense. Então,
O Kaique era ruim, né, velho? E pior que ele fez alguns gols no ano seguinte pelo Botafogo, até em cima do Fluminense. Ele teve uma passagem pelo Flamengo que conseguiu marcar alguns gols. Ele teve uma passagem pelo Santos também, conseguiu marcar alguns gols pelo Santos. Mas no Fluminense foi muito mal, de verdade. O outro nome que eu quero colocar aqui na lista é o Júnior Dutra, que é uma contratação bastante difícil de se explicar até hoje. Ele era um cara que a torcida odiava, já era odiado pela torcida do Corinthians. E quando chegou no Fluminense, só piorou esse ódio dos torcedores em cima dele. Aquele Fluminense de 2018, na verdade, ele era uma bagunça, né? Porque a gente tem Kaique e Júnior Dutra Júnior. Então, assim, foi uma equipe que foi marcada pelo jejum de gols naquele final do clube. Se eu não me engano, é um dos maiores jejuns de gols da história do clube. E isso justifica, né? Você tendo um ataque que Júnior Dutra, Kaique, o Sornosa ali distribuindo para eles. A Sornosa não poderia nem estar sendo lembrado aqui, ele foi ter uma passagem mal, mas esses daqui são dos horrorosos. Seguindo no ataque. No ataque, o outro que eu vou colocar nessa lista do avesso é o Marcelinho, que é o Sheik das Arábias, que não deu certo, né? Marcelinho das Arábias chegou no Fluminense, fez acho que 5 jogos, 0 gols, e foi uma frustração imensa, meados ali de 2013, um jogador que teve uma passagem horrorosa pelo Fluminense. A gente, quando o Marcelinho atuou, no primeiro tapa que ele deu na bola para correr, a gente já ficou se perguntando o que ele estava fazendo no Fluminense. E é um cara que tem que estar aqui nessa lista, o Marcelinho das Arábias. Eu queria fazer também algumas menções honrosas, né? O Adeilson, que eu lembro muito do Adeilson fazendo gol contra o Grêmio. O outro que eu quero colocar nessa lista é o Ciel Cachaça, que não dá nem pra gente estar falando muito disso, mas era o apelido dele, que tinha problemas com bebida na época. Até tá atuando muito bem aos 39 anos, tá no Sampaio Corrêa, perdão, aqui do Maranhão. E fez uma boa Série B, fez uma boa Copa do Nordeste, é um jogador que vem crescendo muito nesse final de carreira dele. E as outras menções honrosas aí são pro Rainer, né, o atacante que não conseguia fazer gols. Mas, comparado a esses outros, eu acho que o Rainer ainda tá na frente. Então vamos lá, nossa escalação. Agenor no gol, Rissuti na lateral direita, João Paulo na lateral esquerda, os zagueiros nós vamos de Milton Duó e Márcio Rosário, o meio campo, Igor, mais conhecido como Perigo, o Fabinho e o Wellington Monteiro, vamos de 3 volantes, eu tirei o Danilo da lista. Vamos para o ataque, Kaique, Marcelinho das Arábias e Júnior Dutra. E aí, torcedor tricolor, você concorda com essa lista? Deixa aí nos comentários e compartilha nossos vídeos, tá bom? Saudações tricolores e até os próximos vídeos. Valeu!